bora falar sobre esse formato que tá na moda agora, que são esses debates assimétricos, onde você tem uma pessoa de autoridade contra 30 pessoas do espectro oposto dela. Então é uma pessoa de direita contra 30 de esquerda, uma pessoa de esquerda contra 30 de direita, um preparador físico, aí 30 pessoas gordas. E isso mostra muito um declínio do MesaCast, como a gente já tá vendo, que foi muito grande na pandemia, se sustentou por muito tempo. Então veio crescendo essa onda de debates, de botar uma rinha de pessoas opostas, ateu, cristão, e isso aconteceu em vários podcasts. E eu acho que isso que a gente tá vendo agora é o suprassumo disso, é a parte mais elevada desse ponto, que é você poder escrachar de certa forma um discurso que seja um pouco violento, ao mesmo tempo que você bota 30 pessoas em contrapartida que, embora sejam maioria, são pessoas que não têm uma experiência com câmera, são pessoas que não têm uma experiência em debate e que, de certa forma, estão ali para que a outra pessoa dê grandes cortadas, grandes mitadas. Então, não é interessante colocar 30 pessoas hiper preparadas, porque nisso se perde até mesmo o sentido do debate, né? Por que 30 pessoas muito qualificadas iam querer debater com uma pessoa qualificada de outra área, né? E eu vejo que isso tá muito nessa cultura sensacionalista que a gente já via na TV aberta nos anos 90 de super pop, sabe? A Gimenez traz essas pessoas e isso acontece, Ratinho. Então eu acho que é meio que uma releitura disso e que no final das contas não cumpre o princípio básico do debate, que é chegar em algum lugar, chegar em alguma conclusão, chegar em algum ponto comum. Esse formato de uma pessoa contra 30, no final das contas, não é um debate. É só uma espécie de coliseu digital, onde quem tá do lado daqui acaba consumindo um treasury porn, que é ver uma pessoa do suposto saber arregaçando contra as 30, ou você olhar pra esse um e falar como ele é ignorante, né? E, porra, como que essas pessoas têm razão e ele não, e como que ele se mantém nisso, né? Então traz essa espécie de massagem do ego junto ao mesmo tempo, e no final das contas não se busca uma verdade, mas você quer ver o sangue, você quer ver os cortes, você quer ver o esculacho, você quer ver realmente uma espécie de banquete do ódio acontecendo ali. E no final das contas não é para chegar em ponto comum nenhum. E isso acaba que não é um diálogo que se estabelece ali, é mais um ritual de exorcismo público, onde você tem algumas vozes isoladas que acabam sendo esmagadas por algum argumento, algum ente, alguma agenda por trás daquele vídeo. E no final das contas as pessoas chegaram ali com a cabeça fechada, porque quando você coloca essa mentalidade de conflito, você anula a dimensão do debate. E a mentalidade de conflito é: eu quero vencer, ou seja, eu não vou torcer, eu não vou dobrar para argumento nenhum, para pessoa nenhuma, não importa o que aconteça. E no final das contas, isso só reforça o status quo do que a audiência está assistindo. Porque se você tem os dois lados de moedas, você dobra possibilidades de cliques, porque você vai se indignar ou você vai concordar muito com algum ponto, então você consegue atrair nessa indexação muito mais gente. E o efeito final é que a plateia sai mais burra, né? Porque você não tem um debate organizado, uma estrutura organizada, você não tem uma honestidade intelectual baseada em dados, baseada em fatos, não tem ninguém intermediando isso, não tem nenhum mediador, e acaba que é só o atrito pelo atrito, a violência pela violência, o sangue pelo sangue, o bate-boca pelo bate-boca, né? É como conversar com duas pessoas que estão dentro da Matrix e estão defendendo as suas próprias Matrix, sendo que, tipo assim, pô, lá fora existe o meio termo, existe o ponderado, existe o razoável, existe o braço a torcer daqui, porque existem coisas do lado de cá que é boas e coisas do lado de cá que são boas e coisas ruins, coisas, sabe? Tipo, existe esse meio termo que nesses debates é impossível de se chegar e se mensurar. Ele só reforça o extremismo de quem tá assistindo, fazendo com que a polarização, o não diálogo, e sim essa síndrome de dono da razão seja algo muito maior. E no final das contas é só uma espécie da pornografia do conflito, assim, onde não tem erotismo, não tem
Nada que realmente proporcione algum prazer, e sim a mera indignação pela indignação. Apenas o tosco pelo tosco, né? Então é uma fábrica de likes, engajamento, uma fábrica de cliques, que no final das contas não se propõe a chegar a lugar nenhum dentro de um posicionamento enquanto sociedade, né? Não vou nem dizer político, mas tipo, qual é a conclusão desse vídeo? Qual que é a meta? Estamos em uma democracia, todo mundo pode debater, sim, mas e a função do debate? O que vai além disso? Né? Tipo, o que sobra? Qual é o resquício? Qual é o fechamento? Né? O que esse vídeo traz de bom, além de reforçar as próprias convicções e os próprios preconceitos da audiência, de acordo com o que cada um pensa, né? Tipo, de acordo com um grande buffet, um grande self-service de opiniões. Que, no final das contas, você não vai se servir do que é mais saudável pra você, porque, né, o gosto é ruim. Eu vou onde eu já tenho o costume de ir e reforço essa mente estagnada, engessada. Então acaba que é um conteúdo duplamente ofensivo e inofensivo ao mesmo tempo. E é por isso que dá certo, né? A gente tá aqui pra se entreter na internet e ver o sangue escorrendo pela tela. Assim como quando a gente viu o Ratinho Super Pop, e o sensacionalismo é sensacionalismo desde que mídia existe, só muda o formato, e é por isso que tá aí. Eu não vejo. Você vê? Você curte de verdade, assim? Alimenta a sua alma? Me diz aqui nos comentários.